Olá, sou o professor Manuel Neves. Estou aqui para uma revisão para a Consuplan. Na verdade, nossa nona aula aí do curso de revisão. Trouxe 5 questões sobre regência e crase. Na questão 1, eu tenho: assinale a afirmativa incorreta quanto à regência. Marco errado. Chegamos finalmente ao Brasil. Todos os males procedem da mudança climática. Os biólogos assistiram ao filme. O indígena assiste na floresta amazônica. Entrou e saiu da floresta. Se você quiser, pode dar uma pausa aí, pensar e marcar. Depois você volta para assistir aí a análise. Então, na letra A, o verbo chegar é um verbo dinâmico, verbos de movimento, como chegar, ir, voltar, sair. Eles pedem a preposição a. Quem chega, chega a algum lugar. A letra A é a correta. O verbo proceder, quem procede, no sentido de ser originário de, procede de algum lugar ou de algum lugar. Tá? Os males procedem da mudança climática. A e B corretas. Aqui o verbo assistir, no sentido de ser espectador, ver, presenciar, pede a preposição a. Assistir ao filme. Eu vi o filme. Se eu escrever assistir o filme, na escrita, assistir o filme significa que eu ajudei a fazer o filme. Então a letra C está corretíssima. O verbo assistir, mesmo aí na letra C, aparece na letra D. Tá? Assistir é intransitivo, no sentido de morar, residir. O indígena assiste na floresta amazônica. Corretíssimo. Então marcamos a letra E. Aqui existem 2 verbos. Na situação de escrita, quando você usar 2 verbos, é um pouco perigoso usar o mesmo complemento, porque cada verbo pede uma preposição específica. Quem entra, entra em algum lugar. E quem sai, sai de algum lugar. Tá? Então, está errada. A letra E, na língua culta, seria: entrou na floresta e saiu dela. Tá? De novo, quando você usar 2 verbos com um complemento só, a probabilidade de você errar a regência é muito alta. Use um verbo, tá? E um complemento. Questão 2. Assinale a alternativa em que há uso inadequado da regência verbal, segundo a norma culta da língua. Vou marcar onde houver erro. O psicólogo assistiu o paciente. Simpatizei-me com aquela criança. Prefiro cinema a teatro. O presidente abdicou o cargo. Ela queria muito aos avós. Se quiser, dá uma pausa e depois volta aqui para assistir a análise. Então, na frase transposta na letra A ou transcrita na letra A, o verbo assistir foi usado no sentido de ajudar. O psicólogo ajudou o paciente. Assistir, tá? É transitivo direto, não pede preposição, no sentido de ajudar. A letra A é correta. Na letra B, o verbo simpatizar foi usado inadequadamente de acordo com a língua escrita, culta, formal e padrão. Quem simpatiza, simpatiza com alguém. Quem antipatiza, antipatiza com alguém. A ideia é que simpatizar e antipatizar não pedem pronome, não são pronominais. Na língua culta, simpatizei com aquela linda criança. Não existe pronome. Então, a letra C está correta. Quem prefere, prefere algo a algo, ou a alguma coisa, ou a alguém. Letra D, um pouco esquisita, mas abdicar, quem abdica, abdica de alguma coisa ou abdica algo. Abdicou, o presidente abdicou o cargo, abdicou do cargo, que é o mais utilizado. Querer, no sentido de estimar, querer bem, é transitivo indireto. Queria aos avós. Marcamos a letra B. Na língua culta, escrita, simpatizei com aquela criança. Para a questão 3, eu tenho o seguinte enunciado. Nas alternativas abaixo, o acento da crase foi usado pela mesma razão, exceto em. Só lembrando que a crase não é acento. O acento chama-se acento grave. Acento grave. Crase vem do grego crasis, que significa fusão. Então, todas as alternativas têm a mesma razão para haver a crase, exceto em uma, que eu vou marcar. Devido à estagnação econômica, atrás apenas do Canadá e à frente dos Estados Unidos e da China. Não é suficiente para atender a demanda, embora a dependência parará. Principalmente devido à substituição da lenha pelo gás liquefeito. Assim, as políticas de estímulo à indústria sempre foram úteis. Se quiser dar uma pausa e depois voltar, à vontade.
Em todas as alternativas, houve o fenômeno da crase, a fusão da preposição a, pedido por um verbo ou por um nome, e o artigo a, que determina ou se relaciona com o substantivo feminino, exceto na letra B de bola. Não houve crase. Tá? Existe o acento grave, mas não houve a fusão da preposição a com o artigo a. A crase ocorre na letra B, por quê? Esse à frente é um adjunto adverbial introduzido por a. Todos os adjuntos adverbiais introduzidos ou iniciados pela letra a recebem um acento grave, indica crase. Exceto distância. A distância não tem crase. Mas se a distância for certinha, a distância de 2 metros, tem crase de novo. Então, se é devido a alguma coisa. Estagnação feminina, crase, fusão. Na letra C, se atende a alguma coisa. Demanda feminina, fusão. Se é devido na letra D, é devido a alguma coisa. Substituição feminina, fusão. Estímulo, se é estímulo a alguma coisa. Indústria feminina, fusão. Então, houve fusão da preposição a, pedido por um verbo ou um nome, em A, C, D e E. Na letra B, não houve fusão. É um adjunto adverbial iniciado por A. Para a questão 4, eu tenho o seguinte comando. Assinale a alternativa em que o acento da crase não foi usado pela mesma razão que em que são necessárias a conservação das frutas. Olha a fusão. Se é necessário a alguma coisa. Tem a preposição a. Conservação é feminino, fusão. Necessário a, mas a conservação. Ou fusão aqui. Fique vulnerável à ação de substâncias, para então devolvê-la à câmara fria. Muitos apresentam resistência às novidades. As frutas ficam, às vezes, muitas horas sob baixa temperatura. Os cientistas se dedicam à técnica de refrigeração. Se quiser, pode dar uma pausa e voltar aqui e assistir a explicação. Houve fusão, da preposição a, pedido por é necessário, se necessário a, com o artigo a de conservação, fusão, no comando da questão. Não houve fusão na letra D de dado. A Consuplan é previsível, graças a Deus. Tá? Então, houve fusão em A, B, C e E. Não na letra D. De novo, fica vulnerável. Vulnerável a alguma coisa. Mas feminino, fusão. Devolvê-la. Devolve algo, mas a alguma coisa. Câmara feminino, fusão. Resistência, se tem resistência a alguma coisa. Novidades femininas, fusão. Quem se dedica a alguma coisa. Técnica feminina, fusão. Tá? É isso. Para a última questão, eu tenho o seguinte comando. O acento grave em proteção à floresta justifica se for isso. Olha a fusão. Se é proteção a alguma coisa, a algo ou a alguém. Floresta feminina, fusão. Tá? Pois a palavra proteção está determinada pelo artigo a. Proteção e floresta são duas palavras do gênero feminino. O termo a é um monossílabo tônico nesta expressão. O termo regente admite artigo a diante do termo regido, floresta. Proteção exige a preposição a e floresta admite o artigo feminino a. Se você quiser, dê uma pausa e volte aqui para ouvir a explicação do professor Manuel. Não há dúvida, marcamos a letra E de escola. Tá? Proteção a algo, a alguma coisa ou alguém, a preposição. E esse a em floresta é um substantivo feminino. Para mais questões sobre a Consuplan e outras organizadoras ou cursos de redação, português e interpretação, acesse o site manuelneves.com. Obrigado pela companhia. Bons estudos.